noite, gente. Bom, mais uma vez aqui para a gente realizar então o nosso evangelho no lar, né? Baixar um pouquinho o som. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, hoje é uma quinta-feira, bem acalorada aqui na cidade de Bragança Paulista. E espero que vocês estejam muito bem. E que a gente possa realizar mais um evangelho no lar e isso possa ser bacana pra gente. Tá? Como vocês é de praxe, eu sempre fazer o aviso. A gente faz uma prece no modelo espírita, tá? No molde espírita. É tudo o contrário. Então eu uso aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Uso sempre esse livrinho do Sri Prem Baba, que é um livrinho muito legal. E também estou usando agora nessa sequência aí, ó, com a capa da Papola, esse livro de momentos do Francisco Cândido Xavier, que é um bem legal, enfim. E como faz parte também dos avisos, né, eu sempre falo que a gente procura fazer uma prece pública, né, ou seja, parte da nossa prece a gente direciona as nossas energias para figuras públicas. Acho que vou ter que baixar um pouquinho o microfone, né, que deve estar raspando aí. Ajustes, né, gente? A gente vai ajustando aqui. Acho que agora ficou melhor. E lembrando que esse momento de encontro que a gente realiza a nossa prece aqui é um momento que eu gosto de chamar de momento ecumênico, mas um momento principalmente de reflexão, porque apesar da gente usar o modelo espírita de prece, né, é importante lembrar que independente do tipo de credo que você siga, né, da religião que você siga, é importante que a gente sempre realize no mesmo horário as preces, porque isso de certa maneira também ajuda a espiritualidade a programar os acontecimentos da prece de todos os dias, né? Então é importante que a gente faça isso sempre no mesmo horário. No nosso caso aqui eu sempre gravo às 9 horas da noite e depois eu reproduzo, gravo dia sim, dia não, e publico sempre à meia-noite no mesmo dia, tá bom? Bom, outra e último aviso também que é importante, que eu não canso de dizer, é o seguinte: sempre quando a gente vai fazer uma prece, a gente procura então fazer uma inspiração em dois tempos, que seria o quê? Você inspira, continua inspirando, depois você solta lentamente, tá? Esse tipo de coisa ajuda a nossa aura a se estender, né? Ou seja, se expandir um pouco mais, e isso facilita a nossa conexão com a espiritualidade. Lembrando que no ar também nós temos um monte de partículas e de moléculas e de coisas que nós estamos jogando para dentro. Moléculas, né? E isso é importante também, né? A gente está falando de energia, enfim. Então eu vou começar agora pedindo para que os nossos bons amigos estejam aqui presentes e a gente a partir de então realize o nosso evangelho no lar. Como vocês bem sabem, a música que nós usamos aqui é uma música sem fins lucrativos e ela está na descrição do vídeo aqui para vocês. Então, se você quiser usar para você fazer prece ou para outro motivo, peço que conheçam o artista, porque sem ele essa música não seria possível. Então a gente começa inspirando. E 3, 2, 1 e...
Você pode imaginar também a sua aura expandindo, se você conseguir, isso é muito bom, tá? Importante dizer que a rotina das práticas espirituais, ela de certa maneira começa a criar sinapses no nosso cérebro. Então, de certa maneira, a gente ensina o nosso corpo a entender os sinais da espiritualidade através das manifestações e das sensações que a gente acumula durante o momento de prece. Desculpe. Então pedimos aos bons amigos que eles estejam presentes nesse momento da nossa prece. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, estejam conosco, nos orientando em uma leitura que seja proveitosa para todos nós, que faça sentido às nossas aflições e possam nos ajudar a compreender o momento que estamos vivendo, tornando-nos cada vez mais conscientes do momento evolutivo em que nos encontramos. Pedimos aos bons espíritos que nos ajudem, manipulando as energias que vamos oferecer em prol dos nossos irmãos mais necessitados, dos nossos amigos ou parentes. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. É de praxe, né? Os meus gatinhos estão brincando aqui atrás, então eles vão mexer na iluminação já já, que se eu bem conheço. Mas não liguem para isso, vamos focar no conteúdo aqui, que é o que interessa. O poder da fé. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que estais lunático. Sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me cá essa criança.
E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança e ela foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que nós mesmos não podemos tirar esse demônio? E Jesus lhes respondeu: é por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo, em verdade, que se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 17, versículo do 14 ao 19. E aí vem a explicação. É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira ou o fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé, que é variante, provoca incerteza, hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê na possibilidade da vitória. Bem, tem uma coisa que é importante a gente refletir sobre, e é um aprendizado que depois que a gente se inicia na espiritualidade, a gente precisa aprender. Que é basicamente o seguinte: a gente vive numa faixa vibratória mais densa, né? Então, naturalmente, a gente não precisa fazer esforço para estar nessa faixa vibratória. Naturalmente, a gente já está lá. Só que, quando a gente começa a iniciação, ou vamos dizer assim, a gente inicia o caminho da espiritualidade, o que a gente acaba percebendo é que para a gente se manter minimamente equilibrado, especialmente se você tem algum tipo de mediunidade, é importante que você faça algum esforço ativo, vamos dizer assim, para que você consiga elevar um pouquinho a sua vibração. Porque se você fica simplesmente no desmazelo, vamos dizer assim, energético, ou seja, você entra e sai de lugares, ou não procura se vigiar as coisas que você fala, as coisas que você faz durante o dia, enfim, se você age com displicência durante o dia, é natural que você fique vibrando numa faixa um pouco mais baixa, né, vamos dizer assim, porque você naturalmente está nesse lugar. Então, é importante que a gente tenha um pouco de atividade no sentido da perseverança, sabe? De tentar manter-se positivo para que a gente tenha as forças necessárias para vencer as grandes montanhas que a vida nos apresenta. Isso pode parecer uma coisa muito simples, muito pequena,
Mas eu tenho certeza que se você refletir, você vai chegar a essa conclusão de percepção, que naturalmente a gente vai para o chão energético, vamos dizer assim. A gente naturalmente habita a faixa mais densa. E se a gente não faz nenhum esforço, naturalmente é ali que a gente vai ficar. Isso vale também especialmente para aqueles momentos de desafios, onde você está, vamos dizer assim, está sendo vigiado por um assédio, né? O assédio está doido para entrar. E é justamente naquela hora que você dá uma baixada na frequência é que esse assédio entra. Especialmente porque você acaba voltando para a tua faixa de origem, vamos dizer, que é muito bem conhecida. Lembrando que quanto mais densa a faixa, né, mais contato com esses espíritos mais densos a gente vai ter. Então fica mais fácil, quer dizer, eles estão num lugar mais conhecido, vamos dizer assim, eles estão atuando de maneira mais tranquila em relação a gente, porque a gente se descuidou, a gente simplesmente preferiu, ou por displicência, acabou descendo para uma faixa vibratória um pouco mais densa. Então é importante refletir sobre isso. Eu acho que o texto do Poder da Fé tem a ver exatamente com isso. Quer dizer, a partir do momento que você começa a titubear, ou seja, que você começa a duvidar da sua evolução espiritual, duvidar que você é capaz de melhorar pequenas coisas no seu dia a dia, aí naturalmente você começa, de certa maneira, a ficar displicente em relação à evolução, vamos dizer assim, né, para ser mais genérico. Tá bem? Então eu gostaria que nós pedíssemos hoje pelos funcionários públicos, especialmente porque assim, nós sabemos que o serviço público tem vários problemas, assim como a iniciativa privada. Mas a gente também precisa levar em consideração que muitas das vezes a gente tem comportamentos de consumidor diferentes em um ambiente público ou um ambiente privado. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você vai, por exemplo, numa clínica paga de médico, não é comum você ver as pessoas jogando papel no chão. Mas se você vai numa clínica do SUS, você já pode ver algumas pessoas que são as mesmas pessoas, exatamente as mesmas pessoas. Parece que estando no serviço público elas ficam mais à vontade para jogar, por exemplo, papel no chão. Eu estou dando esse exemplo, que ele é bem esdrúxulo, mas é só para a gente fazer uma autoanálise a respeito desse comportamento, né? E essas pessoas, elas estão, nós vamos fazer a prece por elas, porque essas pessoas estão expostas. Elas todos os dias trabalham com o público, não que as outras não trabalhem, mas essas pessoas especialmente trabalham todos os dias expostas, e elas acabam suportando todo tipo de agrura no seu trabalho. E no fundo, gente, no fundo, todas as pessoas querem tentar evitar o sofrimento, então ninguém faz alguma coisa de propósito. São seres humanos, estão caminhando como nós e evolutivamente estão tentando não sofrer. Tá bom? Então eu gostaria que nós pedíssemos pelos servidores públicos. Tá bem? E depois a gente caminha para fazer prece, fazer os pedidos em prol de nós mesmos e dos nossos amigos e familiares. Então,
nesse momento, nós pedimos pelos servidores públicos, funcionários de hospitais, funcionários de cadeias, de presídios, funcionário dos Correios, funcionário dos institutos, dos departamentos, professores, que estão todos os dias trabalhando em troco do seu ganha-pão, vamos dizer assim, né? Colaborando da maneira que conseguem, ajudando as pessoas a resolverem seus problemas, a melhorarem de vida, a desviarem de situações complicadas, a cuidarem de sua saúde, da sua educação. E assim pedimos por todos os funcionários públicos, os lembrados aqui como os não lembrados, porque todos eles trabalham, tenho certeza, pela melhoria do todo, da sociedade. Os coletores de resíduos também, importantíssimos. Os pesquisadores que ajudam trazendo novas vacinas, que cuidam de animais silvestres, que cuidam da flora também, enfim. Que Jesus abençoe esses nossos irmãos, ajudando-os a ter ânimo e boa energia, boa fé na prosperidade, na melhoria do todo. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, que assim seja. Que Jesus abençoe a todos nós. Vou voltar a música aqui. Para complementar essa leitura, gente, vou pegar uma frase aqui do Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. E aqui apareceu a seguinte frase: o amigo que não conservas foge do teu caminho. Que acho que basicamente tem a ver com o fato da gente tentar fomentar as coisas que nos são úteis, ajudar aquelas pessoas que de algum jeito estão tentando ajudar de algum jeito. Ou seja, que a gente tenha boa fé, a boa vontade sempre também, porque isso é importante. A boa vontade de um modo geral coloca a gente no caminho da fé positiva, da esperança, da boa esperança, né? Da esperança realizadora, porque nós temos boas e más esperanças, né? E quando a gente tem uma boa esperança, significa que a gente aguarda positivamente que algo bom aconteça.
Então, nós vamos agora pedir durante o próximo Pai Nosso, por nós mesmos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares e também por nós mesmos. É importante também que a gente peça por nós mesmos, tendo a certeza de que se a gente tem algum recurso, ou seja, se a gente tem algum crédito por nossas atitudes, com certeza a movimentação energética por parte dos espíritos fica mais facilitada. Então é importante que... É engraçado, né? A gente sempre pensa em pedir pela gente, mas quando a gente pede pelo outro, a gente também, de certa maneira, está trabalhando por nós mesmos. E a natureza próspera e maravilhosa, através dos bons espíritos, também não vai nos desamparar. Então, pensemos em gerar créditos em prol de nós mesmos, porque isso, de certa maneira, ajuda-nos a conseguir o que a gente precisa. E a partir desse momento, nós pedimos aos bons amigos, os amigos da boa espiritualidade, os nossos protetores, os nossos mentores, que nos ajudem a ajudar aqueles que ainda não despertaram para o milagre da prece. Dessa forma, nós pedimos aos bons espíritos que entreguem essas energias que ofereceremos a partir de agora ao seu destino, ajudando aqueles que caminham conosco nessa senda de evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Pedimos humildemente, bons amigos, que ajudem os nossos irmãos, que nos fortaleça a esperança viva e ajudem-nos a caminhar pela senda do progresso. Pedimos também, bons amigos, que Jesus abençoe a todos nós. E como é de costume, eu vou trazer para nós aqui uma leitura para inspirar a nossa semana.
aceitando imperfeições. É impossível estar no mundo sem se relacionar. Você pode trabalhar em Wall Street, viver numa praia deserta, num monastério ou numa comunidade espiritual. Mas os desafios do relacionamento sempre estarão presentes. Isso porque mudam o cenário e os personagens, mas não muda o que você carrega dentro de si. Quando você não olhar de frente, compreender e aceitar as suas imperfeições, sempre haverá alguém que o incomodará. Mas quando você aceita e integra as partes da sua personalidade que foram negadas, ocorre uma cura e você se torna capaz de viver em harmonia com o outro. Não importa o lugar. Uma vez, um líder religioso me disse assim: porque eu tentava compreender porque muitas das vezes eu reclamava demais. E aí esse líder me disse: é porque talvez teu coração esteja vazio. Quando o nosso coração está vazio, significa que a nossa consciência não está realizando aquilo que ela gostaria de realizar. E por conta disso, nosso coração fica vazio, ele não vibra. Esse chakra coronário, cardíaco, ele não vibra da maneira que deveria. E por conta disso, a gente começa a reclamar, como uma criança ferida que está pedindo a atenção da mãe, do pai, do tutor. Então, que a gente reflita sobre isso, para que a gente possa, de certa maneira, como diz a leitura, integralizar as nossas falhas, as nossas dificuldades, e a partir disso a gente possa tentar corrigi-las com todo o tempo necessário. Porque, na verdade, às vezes a reclamação é só uma reação, né? Ela não é o problema em si. Você precisaria identificar qual que é o problema que faz você, por exemplo, reclamar. Por exemplo, notar os defeitos dos outros, mas não notar o seu defeito. Fica a reflexão, fica o desafio para nós, de modo geral, né? Para mim, inclusive. Mas que a gente principalmente possa ter a positividade de ter uma boa semana, sabendo que nós temos desafios para serem enfrentados, mas que de algum jeito nós estamos amparados pela boa espiritualidade, que pacientemente nos aguarda a nossa transformação. Então sejamos positivos, tenhamos boa esperança e que Jesus abençoe a todos nós. Que a gente possa ter uma boa semana, cheia de boas realizações. E a gente se vê no próximo Evangelho no Lar. Obrigado, gente, pela presença.